Concurso da Caixa Econômica Federal, plano de estudos para quem tem 3 horas por dia para estudar. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar tudo sobre ele e te entregar um plano de estudos de hoje até a data que você vai fazer a sua prova da Caixa Econômica Federal. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre o concurso da Caixa e especificamente para você que tem 3 horas por dia para estudar. Ah, Matheus, mas eu tenho 2 horas por dia para estudar. Dá para eu utilizar esse plano de estudos também? Dá, porque eu vou te explicar a lógica por trás desse plano. Ah, Matheus, mas eu tenho 1 hora por dia só para estudar. Vai ficar mais complicado, por quê? Não porque você não consegue montar seu plano de estudos, mas porque 1 hora por dia para estudar, cara, é complicado, vai ficar pouco. Então você tem que dar um gás aí maior, tem que pelo menos dar um gás no final de semana e assim por diante. Cara, eu tenho 5 horas para estudar. Melhor ainda, você vai conseguir vencer o edital com mais rapidez ainda. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é a razão por trás desse plano de estudos aqui. Eu quero que você entenda o por trás do plano que eu vou te apresentar, para não chegar aqui, te apresentar uma semana, tamo aí, estuda, é isso, porque senão você não vai conseguir replicar para a sua realidade. Quando você falhar um dia, você não vai saber o que fazer. E além disso, depois, se você quiser modificar o plano de estudos, você não vai conseguir replicar. Por quê? Porque você não entendeu nada por trás. Você simplesmente pegou ali uma semana, copiou aquela semana e foi isso que aconteceu. Não é isso que eu quero para você. Eu quero que você entenda e por isso eu criei esse Word aqui para eu te explicar, para eu abrir a tela aqui do meu computador, mostrar edital, mostrar o Word, para a gente entender junto. Então vamos lá, vamos entender o que é que eu fiz aqui. A primeira coisa que você precisa fazer, eu vou até voltar para mim aqui antes da gente falar no Word aqui, a primeira coisa que você precisa fazer quando você vai montar um plano de estudos, para qualquer concurso, para qualquer pós-edital, é entender o seguinte, ó, quantos dias eu tenho da data de hoje que eu estou começando a estudar até a data da minha prova. Foi exatamente isso que eu fiz aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender, cara, quantos dias eu tenho da data de hoje até a data da minha prova? Entra ali no Google, calculadora de dias, coloca ali, pô, data de hoje, tal data, data da prova, tal data. Quantos dias eu tenho entre essa data e essa daqui? Primeira coisa que você tem que saber. E aí depois, quantas horas por dia eu consigo estudar? Eu consigo estudar 3 horas por dia, eu consigo estudar 2 horas por dia, eu consigo estudar 1 hora por dia, eu consigo estudar 5 horas por dia? Mais ou menos quantas horas por dia eu consigo estudar? E aí eu vou ter uma quantidade de horas mais ou menos da data que eu estou começando a estudar até a data da minha prova. É mais ou menos isso que eu vou ter. Por quê? Porque se eu pego a quantidade de dias que eu tenho, se eu pego a quantidade de horas que eu vou estudar, eu tenho mais ou menos essa ideia, beleza? Então, foi a primeira coisa que eu fiz para vocês. Beleza. Hoje, da data de hoje, da data que está saindo esse vídeo aqui, até a data da prova, a gente tem quantas horas? A gente tem mais ou menos, se você pegar aí alguém que está estudando 3 horas por dia, por volta de 280 horas. Um pouco mais, um pouco menos, se você começar amanhã, se você começou ontem e tal, mais ou menos 280 horas, eu calculei, pelo menos inicialmente. E aí, levando em consideração isso, o que a gente fez? Com base no tamanho da matéria do edital, com base na dificuldade dos conteúdos em si, a gente foi separando a quantidade de horas, se a gente utilizasse 280 horas, com base na quantidade de matéria do edital e com base na complexidade, para cada uma das matérias. Então, a gente tem aqui língua portuguesa, por exemplo, abrangente, detalhada, exigindo uma compreensão um pouco mais profunda. Então, 30 horas dessas 280 horas seriam para língua portuguesa. Língua inglesa, um pouco menos de complexidade, mas tem gente que tem mais dificuldade e tal. Eu sei que tem gente que vai até precisar pegar do zero ali, interpretação, então 20 horas para a língua inglesa. Matemática financeira, conteúdo específico, um pouco mais complexo. Eu sei que muita gente tem dificuldade em matemática financeira, então das 280 horas, 35 horas. Noções de probabilidade estatística, conteúdo específico também, complexo também, obviamente, porque eu sei que a galera tem dificuldade quando tem que fazer continha, 35 horas também. Comportamento ético e compliance. É abrangente, tem muita legislação, por isso eu coloquei 25 horas, mas não é alguma coisa também que, pô, vai ser mais do que matemática. Então, beleza, 25 horas para comportamento ético e compliance. Conhecimentos bancários. São muitos tópicos e muita complexidade, então 60 horas para conhecimentos bancários. Conhecimentos de tecnologia de informação, que na prática eu falei para vocês quando a gente estava fazendo a análise do edital, era a informática, 25 horas. Conhecimento e comportamentos digitais. Cara, é um conteúdo que assim, não é tão grande, mas tem ali uma certa complexidade, 20 horas para ele, e atendimento bancário 30 horas, porque são muitos tópicos, tem muita coisa envolvida, então 30 horas para atendimento bancário. Então, totalizando isso daqui, 280 horas. Beleza? Show de bola até aí.
Só que a gente sabe que na prática, a gente não vai estudar essas 280 horas. Por quê? Primeiro porque a gente vai precisar tirar alguns dias que a gente não vai utilizar para estudar. Para fazer simulados, então, a gente vai precisar tirar algumas 3 horas aí, que seria um dia, né? Cada dia 3 horas, então a gente vai precisar tirar alguns dias para simulado. E segundo também que, cara, às vezes você não vai conseguir estudar e tudo mais e tal. Então eu resolvi tirar 3 dias. Pô, a gente já não tem tantos dias assim entre o edital e a prova. Se eu tirar mais 3 dias, aí é brincadeira, né? Então eu resolvi tirar 3 dias entre um dia que você vai falhar e simulados também. Ou seja, você vai fazer aí 2 simulados, você tem um dia de falha. Você vai fazer um simulado, você tem 2 dias de falha. Você vai fazer os 3 simulados, você não pode falhar. Você vai ter que fazer os 3 simulados e não tem jeito. Então, resolvi tirar aqui 3 dias aqui da nossa estratégia. E aí, ao invés de 280 horas, eu fui tirando aqui algumas horas e tudo mais e tal, enfim. A gente chegou aqui a essa quantidade de horas em cada uma das matérias. Então, 28 horas de português, língua inglesa 19 horas, matemática financeira 33, probabilidade estatística 33, comportamentos éticos e compliance 24, 56 de conhecimentos bancários, a gente tirou 4, conhecimento de tecnologia da informação e comunicação 24, conhecimentos de comportamentos digitais 18 e atendimento bancário 28. Matheus, essa quantidade de horas aqui é estanque? Estanque no sentido de que essa quantidade de horas aqui, pô, vai ter que ser essa quantidade de horas aqui? Não. Se você tem mais dificuldade em português, você pode pegar algumas horas aqui, por exemplo, de conhecimentos bancários e colocar mais para português. Se você tem mais dificuldade em matemática financeira, você pode pegar uma quantidade de horas de comportamentos éticos e compliance, colocar para matemática financeira. Se você tem mais dificuldade em atendimento bancário, você pode pegar uma quantidade de horas aqui de conhecimentos bancários e passar para atendimento bancário. Mas essa é a quantidade de horas base, é aquela quantidade de horas que eu, analisando o edital, analisando a quantidade de questões e a complexidade, recomendo para você, pelo menos aí, você que não tem noção nenhuma, para você seguir. E com base nessa quantidade de horas aqui, eu montei um cronograma de estudos que, se você seguir esse cronograma de estudos, você vai terminar aqui as 13 semanas que a gente tem mais ou menos até a data da prova, estudando quase que isso daqui certinho. Então, bate o print aí, prepara o print, que esse é o cronograma de estudos. Então, você teria aqui, segunda-feira, português, matemática financeira e conhecimentos bancários. Terça-feira, inglês, probabilidade estatística, tecnologia da informação. Quarta-feira, ética, matemática financeira e conhecimentos bancários. Quinta-feira, português, atendimento bancário e probabilidade. Sexta-feira, inglês, comportamentos digitais e conhecimentos bancários. Sábado, ética, atendimento bancário e conhecimentos bancários. E aí, no domingo, a gente deixou para revisão e uma redação. Por quê? Porque você vai ter que treinar a redação também. Então, no domingo é a revisão semanal daquilo que você estudou durante a sua semana e redação. Dá um print nessa sugestão aqui de cronograma para vocês, para que vocês tenham essa sugestão de cronograma de base. Pô, Matheus, mas eu comecei a evoluir muito em uma disciplina determinada e, cara, tô muito atrasado em outra. O que você vai fazer? Você vai tirar essa disciplina, ou pelo menos um slot aqui de um dos dias dessa disciplina e vai colocar essa outra que você tá mais atrasado. Pô, Matheus, já terminei uma disciplina. Baixa drasticamente a quantidade de horas nela e inclui as outras que você tá mais atrasado. Pô, Matheus, estou muito atrasado, eu atrasei. Tire isso daqui do domingo e coloca a disciplina aqui. Então, você vai ter que ir adaptando. Pós-edital, ele é de adaptação. Você vai ter que ir adaptando a sua rotina, vai ter que ir adaptando a sua forma de estudar para poder conseguir cumprir essas matérias ao longo da sua jornada. Pô, Matheus, ainda assim não estou conseguindo, é muita matéria e tal. Você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo e fazer um pouquinho mais de horas naqueles dias ali que se sucedem à prova. Se você estiver vendo que está chegando perto da sua prova e você não está conseguindo vencer as matérias no edital. Mas pensando aqui nessa divisão, eu julgo ser a divisão mais, digamos assim, mais apropriada para o edital que a gente tem. Lembrando que cada um desses slots aqui é de 1 hora de conteúdo. Então, se você calcular aqui e pensar em 13 semanas, dá mais ou menos aquela quantidade de horas que a gente estipulou aqui em cima. Lembrando que, como eu falei para vocês, essa quantidade de horas não é estanque. E vale lembrar também para vocês que sempre que você estiver estudando cada uma dessas disciplinas aqui, é legal você imprimir aqui, por exemplo, um Word como esse e diminuindo aqui da quantidade de horas que você tem. Então, por exemplo, você estudou naquela semana 3 horas da disciplina de língua portuguesa.
Você tira aqui 3 horas e deixa aqui, ó, 25 que faltam. Estudou 2 horas de língua inglesa, você tira aqui e coloca aqui, pô, faltam 17 horas aqui. Para você ir tendo controle e analisando como você está evoluindo em cada uma das disciplinas, porque às vezes você pula, às vezes você falta, e aí você vai adequando os seus horários ao longo da sua jornada, quando vai chegando perto da prova, para você conseguir vencer todas as disciplinas e chegar com tudo isso daqui zerado no dia da sua prova. Não tem sensação melhor do que chegar com tudo isso daqui zerado, às vezes tendo estudado até mais do que você se propôs no dia da sua prova. É a sensação de que você fala assim, cara, eu fiz tudo que eu podia, é isso daqui, não tem jeito, beleza? Matheus, e por onde eu vou estudar cada uma dessas disciplinas? Beleza, você me entregou aqui a quantidade de horas que eu tenho que fazer em cada uma dessas disciplinas, né? Cada slot desse é 1 hora, beleza, entendi. Mas por onde eu vou estudar cada uma dessas disciplinas? Bom, você tem a opção de estudar por materiais pagos e você tem a opção de estudar por materiais gratuitos. Dá para estudar por materiais gratuitos? Dá. Você vai pegar aqui o edital da Caixa Econômica Federal, você vai pegar aqui, ó, o edital da Caixa Econômica Federal, vai vir aqui, e conhecimentos bancários, 9, moedas e ativos digitais, blockchain e demais criptomoedas. Beleza, vai vir aqui, você vai dar um Ctrl+C aqui e aqui no YouTube você vai achar, ó, aula 17, dinheiro na era digital, Bitcoin, blockchain, demais criptomoedas. Você vai aqui, você tem várias aulas aqui, você vai escolher a aula que você quer, aquele professor que você se adapta e vai estudar por aqui. E tem os materiais pagos também, obviamente. O que você ganha em relação aos materiais pagos? Você ganha velocidade, você ganha organização, ganha questões, você ganha feedback, porque você tem mais velocidade, você tem mais organização quando você tem tudo em um só lugar. A gente tem o nosso material para a Caixa Econômica Federal que já faz todo esse trabalho por você, já organiza os seus horários de estudo, já organiza as suas revisões, já planeja todos os seus dias, do dia que você começa a estudar até o dia que você fecha o edital, além de ter toda a matéria nos nossos resumos essenciais de todas as disciplinas em teoria, mais questões, e ter também simulados, planilha de controle e todo o cronograma no passo a passo de cada um dos dias. Deixa eu mostrar um pouquinho do cronograma aqui para vocês. Esse é o nosso cronograma aqui para a Caixa Econômica Federal, então como você pode ver, tem todos os seus dias aqui planejados. Do dia que você começa, ó, semana 1, todos os seus dias, a matéria que você vai estudar, o assunto dentro da matéria, comentários específicos por assunto, link para materiais gratuitos, revisões agendadas, ainda tem dentro desse material planilha de controle, simulados, tem tudo dentro desse material aqui, que você obviamente vai caminhar de maneira muito mais rápida. Então, se você não quer se preocupar com organizar a sua rotina, se você trabalha e estuda e quer chegar em casa já ter tudo organizado para sentar e saber exatamente aquilo que você precisa fazer, eu vou deixar um cupom de desconto aqui no primeiro link da descrição, dá uma olhada nesse material que ele pode te ajudar. E lembrando que a gente retirou 3 dias completos para quê? Eu tinha falado para vocês, para a gente fazer os nossos simulados. Então, presta atenção nisso, por quê? Porque é importante quando você já tiver vencido mais ou menos uns 70% a 80% das disciplinas do edital, você pegar e tirar um diazinho, um domingo, para você fazer o seu simulado. E aí você pega, faz o seu simulado, simula do jeito que você vai encontrar lá, cara. 5 horas de prova, bonitinho, pega uma redação, você pode utilizar inclusive provas anteriores da Sesgran Rio como simulados também. E é importantíssimo que você simule as condições que você vai encontrar no dia da sua prova. Então, basicamente era esse o cronograma de estudos que eu queria passar para vocês, e lembrando que é sempre adaptável. Se você tem 2 horas, você vai reduzir a quantidade de horas que você tem até o dia da sua prova e dividir da maneira que eu fiz aqui nas matérias que você tem de acordo com as suas dificuldades. E aí você vai sentindo se está muito, se está pouco, e vai montando a sua semana dessa forma também. E aí, curtiu esse cronograma de estudos? Tem alguma sugestão? Quer algum vídeo para a Caixa Econômica Federal? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler os comentários de vocês para trazer as pautas novas aqui para o canal sobre esse concurso da Caixa Econômica Federal de 2024. Então deixa aqui nos comentários que eu quero ler o que você achou desse cronograma e também o que você quer ver aqui nos próximos vídeos do canal. Era isso pelo vídeo de agora, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.